Paz do Senhor, mulheres que oram. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bom momento de você com Deus, o estudo de sua palavra. Estamos no segundo dia, neste devocional. Eles escolheram a Deus. Eles escolheram ter fé. Que lindo, né? Nessa disputa entre Jacó e Esaú sobre o direito de primogenitura, nós não encontramos uma solução definitiva entre os irmãos e tampouco aprovação divina para as atitudes de qualquer um deles. No entanto, a inclusão dessa história evidencia vários desdobramentos importantes. O contraste entre Jacó e Esaú, o conflito entre os irmãos e o início do cumprimento da promessa de Deus de que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú é descrito como uma pessoa profana, que desprezava as coisas de Deus e buscava uma vida de liberdade mundana. Jacó desejava tão desesperadamente a bênção de Deus que ele faria qualquer coisa para obtê-la. Esaú era violento, Jacó era calmo. Esaú era físico, Jacó era astuto. Esaú era amado por Isaac, Jacó por Rebeca. Enquanto Jacó buscava conquistar a bênção de Deus, Esaú buscava satisfazer seus desejos carnais. Ambos eram caçadores habilidosos, Esaú de forma selvagem e Jacó com engenhosidade. Nem as atitudes de Jacó, nem as de Esaú foram exemplares nessa história. Esaú permitiu que a carne e seus desejos de satisfazer a fome física fossem determinantes, mesmo acima das coisas sagradas de Deus. Ele viveu para satisfazer sua carne e agiu por impulso, desprezando seu direito de primogenitura. Embora fique claro que Jacó manipulou e controlou seu irmão para obter o que queria, o texto não traz julgamento moral para as ações de Jacó, e sim para as de Esaú. Deus usou este acontecimento para realizar seu plano de elevar Jacó sobre seu irmão, como ele havia prometido. À medida que os eventos da vida de Jacó se sucederem em Gênesis, veremos a importância de escolher entre os caminhos de Deus e os caminhos do mundo, ou os ganhos pessoais. Jacó foi continuamente confrontado para escolher entre o melhor de Deus ou os seus próprios caminhos. Como seguidoras de Cristo, somos chamadas para viver de maneira diferente da que o mundo vive. Nós não podemos viver como Esaú, buscando satisfazer a nossa carne. Em vez disso, devemos buscar as coisas de Deus. No entanto, mesmo valorizando as bênçãos de Deus, assim como Jacó, não temos desculpa para pecar. Precisamos agir sempre de acordo com a lei de Deus, sendo honestas e íntegras, mesmo quando o engano for a opção mais fácil. O mundo está passando, mas quando fazemos a vontade de Deus, nós encontramos vida eterna. Texto bíblico está em Gênesis, capítulo 25, verso 27 a 34, que diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou. Lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura, por causa que estava com fome. Ai, o perigo da fome. Vamos ler também 1 João, capítulo 2, verso 15. Diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João, capítulo 2, do verso 15 ao 17. Ai, meu Deus, o Senhor nos convida no dia de hoje a dar uma olhadinha para ver quem está sendo escolhido por nós. Se estamos escolhendo o caminho de Deus ou se estamos escolhendo o caminho
do mundo, as formas mais fáceis, os atalhos, porque na hora da necessidade, gente, na hora do desejo, na hora de um aperto, sempre a opção mais fácil, que aos olhos parece ser muito rápido de resolver, é perigosa e na maioria das vezes, eu digo 100% na verdade, é escolhas erradas do mundo, porque são sempre jeitinhos, né? Um jeitinho de burlar, um jeitinho de meia-verdade, um jeitinho disso, um jeitinho... E Deus não está nesses negócios. Então, querida, vamos agir de forma certa. Deus não precisa da nossa ajuda. Jacó aqui ficou tentando, né? Conquistar aquilo, a primogenitura. Com certeza ele ouviu a mãe dele contar para ele quantas vezes essa palavra profética que Deus disse que o maior serviria o menor, ele já sabia disso. Sim, porque eu como mãe conto para os meus filhos as coisas que Deus disse para mim a respeito dos meus filhos. Sim, enquanto eles estavam no meu ventre, eu falo para eles, eu falo isso em amor, e quando eu estou brigando também bravo, eu vigia. Você não nasceu para isso, você nasceu para isso. Eu falo. Com certeza a Rebeca também falava para Jacó: Jacó, quando vocês estavam no meu ventre, quando eu estava esperando vocês, Deus disse que o maior serviria o menor. Quem era o maior? Esaú. Por quê? Porque era o primogênito, nasceu primeiro. Então Jacó já sabia, então ele estava dando um jeito de ocupar a posição de ser o maior. E não era assim que Deus faria. Mas lembrando, Deus já sabia que Jacó faria assim, tá? Deus não foi pego de surpresa. Não se iluda. Mas não pague preço. Jacó pagou o preço por ter feito isso. Esaú pagou preço por ter vendido. Jacó pagou preço por ter comprado. Então presta atenção. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da tua ajuda. Espere pacientemente no Senhor. João está dizendo: quem ama as coisas do mundo não ama Deus. O amor do Pai não está em você, não está em mim, quando nós escolhemos agir como o mundo age. Sem atalho, hein? Escolhemos a Deus. Voltaremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Beijo!